Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a sua palavra, Senhor. Vem, meu Deus, falar conosco. Fala, Senhor, a cada coração. Meu Deus, nestes, ó Pai, que estão aqui na tua casa, naqueles, ó Pai, que nos acompanham através, meu Deus, das redes, dos canais. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, venha, Pai, transformar as nossas vidas. Que nós, meu Deus, hoje venhamos a aprender mais de ti e viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Que nós, meu Deus, venhamos a encontrar mais um dos tesouros que estão escondidos na tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é espírito de conselho. Repita comigo: espírito de conselho. Nós estamos falando a respeito dos 7 Espíritos de Deus, que estão descritos lá no livro de Apocalipse. 7 Espíritos, que estão relacionados aos tesouros escondidos, àquilo que tem aquele que carrega os 7 Espíritos, que é Jesus. Nós falamos a respeito disso lá no lançamento da campanha. Jesus, ele é aquele que possui os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus é um dos tesouros escondidos na palavra de Deus. Existem mais tesouros. Quando você ouvir falar a respeito dessa campanha Tesouros Escondidos, da próxima vez, não serão os 7 Espíritos de Deus, será algo diferente. Olha que interessante. E Deus, ele deixou muitas coisas para nós. E nós vamos falar hoje sobre um dos 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito de conselho. Fala comigo assim: conselho. Lá fora as pessoas falam assim, que conselho, se fosse bom, não daria. O que aconteceria? Seria vendido. Se conselho fosse bom, não se dava, seria vendido. Mas um bom conselho é algo bom. Um mau conselho é algo ruim, é óbvio. Mas, quando nós falamos a respeito do espírito de conselho, nós precisamos compreender 2 pontos. Nós podemos receber o conselho e nós podemos dar o conselho. Fala assim comigo: receber e dar. Nós podemos receber conselhos e dar conselhos. Mas, para que a gente possa entender o que é bom e o que é ruim, nós precisamos ter essa virtude, essa qualidade, essa característica do Espírito, essa característica que estava em Jesus. Por que estava? Porque hoje Jesus está sentado ao lado do Pai, mas quando ele estava caminhando pela terra, Jesus apresentou as características dos 7 Espíritos de Deus. Olha isso. Espírito de conselho. O que é um conselho? É um aviso. Um conselho é uma advertência. Um conselho, com relação ao hebraico e ao grego, tem algumas traduções e os sinônimos no hebraico e no grego, que quer dizer vontade. Um conselho é uma vontade. E um conselho também é um propósito. Então, quando Deus nos dá um conselho, é uma vontade que Ele tem para a nossa vida. Quando nós recebemos um conselho de Deus, um aconselhamento do Pai, conforme a gente lê na palavra de Deus a respeito dos conselhos de Deus, é um propósito que Ele tem para as nossas vidas. E isso nós precisamos entender. Não é um simples conselho. Eu vou te dar um conselho e você toma a decisão. Nós falamos a respeito disso. Nós podemos tomar a decisão e nós somos livres para isso. Mas, quando o conselho vem de Deus, nós precisamos entender
que ali existe uma vontade e um propósito. O conselho de Deus, ele tem uma vontade para nós. O conselho de Deus tem um propósito para as nossas vidas. E quando nós compreendemos isso, nós deixamos de lado aquilo que nós achamos que é melhor para nós e nós ouvimos o conselho de Deus. Mas nós também podemos dar conselhos conforme Deus quer. Mas para isso nós precisamos do espírito de conselho. Precisa estar em nós o entendimento, a compreensão daquilo que é a vontade de Deus. E quando nós recebemos o conselho, nós precisamos entender que esse conselho são as decisões de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, que identificam para nós as melhores escolhas. Um conselho de Deus mostra para nós quais são as melhores decisões a serem tomadas. O conselho de Deus, os conselhos de Deus são advertências, para que a gente possa sair do caminho errado. O conselho de Deus nos adverte com relação ao caminho errado. E quando nós damos o conselho que vem de Deus, nós orientamos as pessoas na melhor tomada de decisões. Por isso que nós precisamos entender a vontade de Deus. Senão a gente vai aconselhar de forma errada. Senão a gente vai orientar de uma forma que a gente acha que está certo, por causa da nossa vivência, por causa da nossa experiência e não segundo a vontade de Deus. Por isso nós precisamos do espírito de conselho na nossa vida. Nós precisamos compreender essas coisas. Porque cada conselho que nós damos pode alterar o rumo de uma vida. Cada conselho que você dá pode mudar completamente o rumo de uma vida, para o bem ou para o mal. Então, nós precisamos receber de Deus o espírito de conselho. Ele ajuda a trazer clareza. Quando nós aconselhamos segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, ajuda a pessoa que está recebendo a ter maior clareza com relação ao que ela pode fazer, como ela pode fazer e ao que ela pode alcançar. E também nós, quando aconselhamos segundo a vontade de Deus, nós mostramos qual é o caminho certo. Olha como é importante nós entendermos o que realmente Deus quer. E esse espírito de conselho ajuda a gente a discernir e ajuda a gente a dar o conselho. Discernir porque tem um monte de gente que dá conselho por aí. Tem ou não tem? Você sabia que tem um monte de gente que dá conselho sem ter vivido? Sem ter uma experiência? Tem. Mas a gente precisa ver que quando uma pessoa dá um conselho, nós levamos em consideração que talvez ela, a pessoa que está dando o conselho, ela tenha passado por alguma dificuldade, ela tenha passado por aquela situação, ou ela tenha alguma experiência naquela situação em específico. Nós acreditamos nisso, é ou não é? Quando nós recebemos um conselho, nós acreditamos que essa pessoa tenha alguma experiência. Abre a sua Bíblia lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 18, Êxodo 18. Um homem chamado Jetro, sogro de Moisés, deu um conselho, versículo 19 e 20 apenas. Versículo 19, Jetro foi visitar Moisés, depois deles terem celebrado, terem feito uma festa. Jetro viu o trabalho que Moisés estava tendo de falar com o povo todos os dias, que era uma multidão muito grande, que ficava em pé o dia inteiro ali esperando, e falando, e dando conselho, e aconselhando segundo a palavra de Deus. E olha só o conselho que Jetro dá a Moisés, versículo 19,
diz assim: escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. O conselho de Jetro para Moisés. Olha só, falou para Moisés: Moisés, leve todo o caso, todas as demandas do povo para Deus. Seja você quem vai levar para Deus. Mas, olha só, Jetro, ele diz uma coisa muito importante no versículo 19: que Deus esteja com você. Eu vou te dar um conselho, mas para você ouvir esse conselho, que Deus esteja fazendo os seus ouvidos estarem abertos, que Deus esteja na sua vida, para que, se o meu conselho for bom, você execute. Compreende isso? Jetro era um homem sábio. A gente vê um pouco de texto antes, que este homem, sogro de Moisés, não tinha apenas o cargo de sogro, ele também fazia sacrifícios ao Senhor, ele também entendia das coisas de Deus. Ele não era apenas sogro, ele sabia das coisas de Deus, e ele dá esse conselho a Moisés. Mas existem 3 pontos aqui que são essenciais. Jetro fala para Moisés: Moisés, ensine o povo. Por quê? Irmãos, a palavra de Deus diz que nós não somos envergonhados quando nós temos conhecimento. A palavra diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. E o outro texto diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer todas as coisas, principalmente a vontade de Deus, principalmente a palavra de Deus. E Jetro dá um conselho, fala para ele: ensine o povo os estatutos de Deus. Ensine ao povo aquilo que Deus quer. Quais são as regras básicas de convivência? Quais são os desígnios de Deus? Tudo aquilo que Deus quer que o povo faça, ensine ao povo. Se você ensinar o povo, vai diminuir a demanda. Se você der conhecimento ao povo, o povo vai saber o que fazer. Se você ensinar, as pessoas vão crescer, elas vão saber quais decisões tomar. Olha como é rico o conhecimento, irmãos. Ensinar os estatutos. Outra coisa que ele disse aqui: e as leis, que está dentro dos estatutos, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar. Olha só, faça com que eles saibam onde eles devem pisar, como eles devem andar, onde eles devem estar, o que eles devem fazer. Ensine o povo como eles devem caminhar. Ensine. E aí, a impressão que dá para o desavisado, ou para os desavisados, é que quando a gente ensina, quando alguém ensina, é que você não quer mais cuidar da pessoa. É o contrário, você quer muito bem a pessoa. Você quer que a pessoa tenha entendimento, conhecimento suficiente das coisas de Deus, que ela possa ir para a tomada de decisões mais rapidamente. Entende isso? Não é que ninguém mais precisa de ninguém. Não é isso. Nós vivemos em comunhão, nós vivemos em família, e isso é para sempre, por toda a vida. Mas só que quando eu obtenho conhecimento, quando eu busco conhecer das coisas de Deus, os estatutos, as leis, o caminho em que eu devo andar, eu consigo tomar melhores decisões. Mas uma terceira coisa que Jetro
falou para Moisés: ensine também a obra que devem fazer. 3 coisas, fala comigo, 3 coisas. Jetro falou para Moisés: ensine os estatutos e as leis, as regras da vida, o que é bom, o que é ruim. Ensine o caminho que eles devem andar, como eles devem seguir em frente. E também ensine a obra que eles devem fazer, o trabalho que eles devem fazer, onde eles vão empenhar as forças dele. Mas antes disso, Jetro falou assim: que o Senhor seja com você, que Deus esteja trabalhando com você, para que você possa levar tudo isso que eu estou te falando adiante. E você conseguirá levar a Deus, você vai conseguir dedicar tempo para levar a Deus as demandas do povo, as demandas mais graves, porque vai acabar chegando em você só aquilo que é extremamente necessário, porque o povo conseguirá ter entendimento. Quantos compreendem isso? Diga amém. Bons conselhos, fala comigo, bons conselhos. Bons conselhos. Jetro levou excelentes conselhos para Moisés, para que ele, Moisés, pudesse crescer, para que todo aquele povo pudesse crescer. Mas tem um rei que assumiu depois de Salomão, filho dele, chamado Roboão. Roboão, ele ouviu seus conselheiros, ele pôde ouvir diversos tipos de conselho, e ele tomou a decisão dele. Mas quando Roboão buscou o conselho, ele ouviu os anciãos e ele ouviu os jovens. Irmãos, os anciãos dão bons conselhos? Os jovens dão bons conselhos? Sim. Tudo depende do nível de entendimento e do nível de experiência. Tudo depende, irmãos. Ancião pode dar mau conselho? Jovem pode dar mau conselho? Sim, também. Claro que sim. Mas e se eu não tenho entendimento? Se eu vou levado pelas ondas, se eu sou levado pelo vento, se eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou tomar a decisão certa ou não? Provavelmente não. Abra sua Bíblia lá, 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 6 em diante. Abra sua Bíblia aí. Olha o que diz ali. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor for bom com este povo, e lhes agradar, e lhes falar palavras boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir conselho aos jovens, que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs, e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Irmãos, qual conselho vocês acham que Roboão seguiu?
O dos anciãos ou o dos jovens? Se a gente fosse analisar com o espírito de conselho, nós observaríamos que o conselho dos anciãos é extremamente bom, é ou não é? E nós vamos também verificar que o conselho dos jovens não foi bom, não foi sábio. Mas olha o que a palavra de Deus nesse texto deixa claro. Fala assim que Roboão consultou os anciãos que estavam com o seu pai quando ele ainda era rei e que aconselhavam o pai dele. E os anciãos deram bons conselhos. Falou: olha, alivia a carga do povo, o povo vai servir o reino com alegria, vão estar todos juntos com você. Mas ele foi consultar os jovens, aqueles que tinham crescido com ele. E os jovens falaram para ele assim: pode ameaçar, fala para eles que se vocês antes achavam que o meu pai era pesado, o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai, eu vou pesar muito contra vocês. E se vocês apanhavam de açoites antes, agora eu vou usar escorpiões para bater em vocês. Olha que palavra pesada. Roboão tomou a decisão de ouvir os jovens. Ele preferiu o mau conselho. Irmãos, lembra que eu falei que anciãos e jovens podem dar bons e maus conselhos? Podem. O conselho, ele precisa vir carregado de experiência. Quantas pessoas lá fora querem dar conselhos de como servir a Deus sem nunca terem servido? Quantos incircuncisos querem ensinar aqueles que são da circuncisão, aqueles que têm voto com Deus, de como eles devem servir? Quantos, irmãos? Quantas pessoas querem dar conselho de como você deve fazer tal e tal coisa, se nunca fizeram? Nós precisamos, irmãos, selecionar os conselhos. Eu já vi gente querendo ensinar o outro a ganhar 100 mil reais, sem nunca ter ganhado isso na vida inteira. Quem é que pode ensinar? Quem já chegou lá? Quem é que pode ensinar? Quem já vivenciou? Quem já sabe o caminho? É assim que se ensina, com experiência, com vivência. Então eu preciso ter a experiência. É difícil demais eu ensinar se eu não tiver a vivência. É impossível? Não, claro que não. Eu preciso aprender da palavra de Deus. A palavra vai me dar subsídio para eu poder aconselhar naquilo que eu não vivi. Mas, e quem não conhece a palavra de Deus, vai ensinar o quê? Só de acordo com seus achismos. É a mesma coisa eu querer ensinar uma pessoa a fazer uma solda, mas eu não sei fazer esse treco, nunca aprendi, eu vou ensinar quem? É a mesma coisa eu querer ensinar alguém a dirigir carreta, nunca peguei uma direção de uma carreta na minha vida, o que eu tenho para ensinar? Compreende isso, irmãos? Eu preciso ter conhecimento, e não apenas o conhecimento de longe, de alguém que me falou como é, não, eu preciso me aprofundar. E se eu posso ter a experiência, que eu tenha a experiência, e aí é pesado, porque às vezes Deus faz a gente passar por algumas experiências que a gente fala assim: Deus, por que eu estou passando por tal coisa? O que eu fiz, Deus, que chateou o Senhor? E às vezes é uma experiência para você poder ter vivência, para você ajudar muita gente. Ô pastor, será que isso acontece? Eu posso falar para você que acontece, e muito. Eu e a pastora passamos por coisas na vida, que hoje nós compreendemos. A nossa vivência tem servido para a gente poder dar bons conselhos, quando as pessoas vêm com problemas parecidos. E nós conseguimos aconselhar, não apenas da nossa vivência, porque aí seria só experiência, mas segundo a palavra de Deus, a gente usa a vivência, você usa a sua vivência, mas você precisa estar
alicerçado na palavra de Deus, aprofundado na palavra de Deus. Precisa ser assim. Senão, não é espírito de conselho. Senão é sabedoria humana. E quando eu me apego à sabedoria humana, eu falho. Eu vou falhar. Mas o que aconteceu com Roboão? O povo se rebelou contra ele. Em pouco tempo ele perdeu o reino, porque ele não tinha o povo mais com ele. Estava tão pesado que o povo se levantou contra. Tem um filósofo lá de 400 anos antes de Cristo, chamado Sófocles, eu até anotei aqui, diz assim: nenhum inimigo é pior do que um mau conselho. Se você ouve um mau conselho, você não precisa nem de inimigo. Se você coloca em prática um mau conselho, o inimigo não precisa nem se levantar contra a sua vida. E quem é que ouve maus conselhos? Quem não sabe a verdade, quem não tem o espírito de conselho, quem não compreende das coisas de Deus. E a palavra de Deus diz a respeito dessas pessoas que elas são agitadas de um lado para o outro, como uma cana ao vento, como um bambu no vento. São agitadas de um lado para o outro, são levadas por qualquer vento de doutrina, não estão firmadas, não estão alicerçadas. E onde é que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar em quem já andou pelo caminho que eu quero andar. Eu tenho que buscar na palavra de Deus. Eu tenho que buscar onde tem firmeza. Então, que a sua mente se abra para você observar os maus conselhos. Irmãos, está sim de gente dando mau conselho. Por quê? Porque são maus. Tem um monte de gente dando mau conselho por aí, irmãos. E principalmente aconselhando quem serve a Deus a fazer diferente do que está fazendo. E tem gente, irmãos, que dá ouvido. Como que eu dou ouvido para alguém que não sabe como é a minha vida? Como que eu dou ouvido para alguém que não sabe aconselhar segundo a minha fé? Tem que tomar cuidado, irmãos. Senão você vai ser essa cana agitada pelo vento, vai para um lado e para o outro. Mas tudo aquilo, irmãos, que nós ouvimos, que nós praticamos, gera colheita. Seja a gente receber maus conselhos, seja a gente dar maus conselhos, seja a gente receber bons conselhos, ou dar bons conselhos, vai ter resultado. Vai ter resultado na vida dos outros e na nossa própria vida. Abra lá sua Bíblia, Provérbios. Provérbios, capítulo 1. A partir do versículo 30. Provérbios 1. Versículo 30. Diz assim, e aqui, o capítulo 1 fala a respeito da sabedoria. De nós buscarmos a sabedoria. E aqui é a sabedoria falando, e a sabedoria representa o próprio Deus. Diz assim: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos, aqueles que são levados para um lado e para o outro, segundo maus conselhos, são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos, eles confiam na sabedoria própria. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aquele que tem o espírito de conselho, viverá tranquilo, habitará seguro, estará tranquilo e sem temor do mal. Fala assim comigo: habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quem ouve a sabedoria, aquele que recebe o espírito de conselho, aquele que desenvolve as qualidades, as características do espírito de conselho, anda
seguro, habita seguro, está firmado em rocha sólida. Está tranquilo, ele não se preocupa e não tem medo do mal, porque ele sabe que ele está ouvindo bons conselhos, ele sabe que ele está praticando coisas boas, ele sabe que ele está dando bons conselhos, ele sabe que ele está levando pessoas a andar no caminho correto. Seja você um instrumento de Deus, inclusive para dar bons conselhos. Pessoas te procuram para você ouvir elas. Pessoas te procuram para desabafar, para jogar conversa fora. Seja um bom conselheiro. Seja alguém que vai instruir segundo a palavra de Deus. Seja alguém que vai ouvir Deus e vai falar a respeito das coisas de Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Não é a respeito de vocês. Jesus está dando uma bronca aqui, em quem não estava ouvindo ele. E ele está falando, quem é de Deus, ouve a voz, a palavra de Deus. Repita comigo, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Repita mais uma vez, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Fique de pé no seu lugar e repita assim, eu sou de Deus, e eu ouço a palavra de Deus. Aleluia.